Não, mas a gente fez uma reunião assim justamente para ter um assim meio termo, né? Nem lá nem cá, né? Para adaptar o tempo de prova às questões, né? Então nada assim de nada de caça ao tesouro, né? Que vocês têm que ficar procurando as informações para depois colocar no papel, né? Não vai ser assim. Bom, pelo menos comigo não vai ser assim, né? Tem outros professores aí que têm uma cabeça diferente, mas comigo vocês podem ficar tranquilos aí que a prova vai ser bem. Vocês vão sentar, fazer a prova e mudar para outra, tá bom? Uh, vamos lá então. Vamos compartilhar. A gente vai falar de displasia de quadril hoje, né? Semana passada. Semana passada não, né? Antes... não, semana passada. É... Nossa, nem lembro o que nós falamos semana passada, né? Mas independentemente de qualquer coisa, né? Vamos falar de displasia do quadril, né? Esse é um tema que eu demorei Foi muito para feriado entender. semana passada, não foi? Foi, mas na quarta-feira nós tivemos uma aula, lembra? Professor, acho que foi a das mãozinhas lá, não era? Da... Virada lá, lembra? Do pé torto congênito, né? Acho que era, não Foi tenho dos certeza, pezinhos mas virados. Do pé torto. Não, essa é a próxima aula, vamos falar sobre quadril, mas tudo bem. Então a próxima aula que a gente. Não, isso, é. Próxima aula de Léo Calvi-Pertes. Também coisa bem tranquila de fazer, né? Eu demorei um pouco para entender qual que era o conceito de displasia do quadril, porque, na verdade, na minha graduação eu não tive essa aula, né? Então se falava assim, displasia de quadril, né? Principalmente em estágio e tal. Principalmente que a gente fazia estágio ali no Pequeno Príncipe, né? No Hospital Pequeno Príncipe, então lá dava de tudo, né? Tudo quanto é caso acontecia, né? Então, geralmente eram casos que a gente não tinha visto em sala de aula. E para variar, né, eu tive a grande, né, a delícia de ter um paciente com displasia de quadril, né? Mas vamos lá que é bem tranquilo de entender, tá? Simplesmente porque antigamente se chamava de luxação de desenvolvimento do quadril, né? Ou luxação de quadril. Aliás, luxação congênita do quadril, né? Como não tinha só a luxação, então se englobou um pouco mais com o nome, então vira displasia de desenvolvimento, né? Que é o termo mais recente, tá? Justamente porque ele é mais abrangente, né? Fazendo referência a várias anomalias, várias disfunções que acabam acontecendo no quadril da criança, né? Quanto mais cedo acontece essa disfunção, ela, claro, vai acarretar todas aquelas alterações que a gente já conhece, né? Desenvolvimento motor, de psicomotricidade, de resolução, né, de algumas fases, né? E geralmente quando há o diagnóstico, né, dessa displasia do desenvolvimento, né, a criança é pequena, né, é bebê, né? Então já gera um problemão, né, para a criança. Mas ainda bem que hoje em dia, né, já temos vários tratamentos para isso, né? Então a criança não fica desassistida, né? Então essas anormalidades que acontecem no quadril, causando transtornos do crescimento desde a displasia acetabular até a luxação da cabeça do fêmur, né? Então, só para a gente relembrar, tá, gente, né, como é que forma o quadril, né, que é a articulação coxofemoral, né, é a junção da cabeça do fêmur com a fossa do acetábulo, né? Simples assim, localizada na pelve, né? A pelve formada pelo ilho, isquio e pubis. O fêmur produz uma cabeça arredondada, digamos assim, né? Recoberta por uma camada de cartilagem hialina e tem um ligamento ali que é o ligamento redondo, né? Um colo, né? Um pescocinho, dois trocânteres, que seriam o maior e o menor, né? O tipo de encaixe que eles chamam de caixa de soquete, né? Que é a cabeça vai lá dentro do acetábulo, né? A fossa do acetábulo também recoberta por cartilagem, né? E toda a articulação é revestida, né, por um pouco de gordura, né, pela cápsula articular e pelos ligamentos, né, extracapsulares, né? Tem um ligamento intercapsular que é o ligamento redondo. E o acetábulo, né, a gente lembra que é uma superfície côncava, né, onde encaixa a cabeça do fêmur, né, e sua borda, né, é o labrum,
aumenta a estabilidade articular, né? E é um local onde a gente faz muita lesão, principalmente atleta, né? O Guga Kirten, ex-tenista, foi uma lesão no lábio acetabular que acabou com a carreira dele, né? A articulação do quadril faz a união entre as partes superior e inferior do corpo, sendo uma articulação que exige grande mobilidade, né? E tem várias mobilidades por ser uma articulação proximal, né? Que nem o ombro, né? Ele tem todos os movimentos: flexão, extensão, abdução, adução, rotação externa e interna e circundução, né? E ela é fundamental aqui para marcha, né? E para postura em pé, tá? Bom, até agora eu não falei nada que vocês não conheçam, é só para a gente relembrar, né? Aqui é uma fotinho para lembrar, né? Tá? Essa cartilagem, tanto da fossa do acetábulo quanto da cabeça do fêmur, é a primeira que é moída conforme o tempo vai passando, né? E só é uma questão de saber onde que foi feito mais esforço para determinar se vai haver uma artrose de quadril ou uma artrose de joelho primeiro, né? Ou se as duas simultaneamente, tá? Mas existem algumas outras condições de crescimento, né, que eu não coloquei, que acho que vocês vão ver isso em ortopedia com a professora Daniela, né, ou já viram, de repente, mas não tem problema, e de disfunção, né, do quadril, mas daí já nos adultos, tá? Então, por isso que por isso que eu não coloquei para vocês verem agora, né? Só uma foto esquemática aqui dos ligamentos, né? É o ilho femoral, isquiofemoral e pubofemoral, tá? Simples assim, certo? E eles fazem toda recobre, né, toda essa articulação com feixes ligamentares, né? Então, o que é displasia, gente? Quando a gente vai falar de displasia, né, do quadril, tá? Ele é o quê? Uma anormalidade no desenvolvimento do quadril, né? O que acontece? Geralmente o acetábulo, né, está envolvido, né? A cabeça do fêmur, né, e a cápsula articular estão com algum defeito, tá? O mais comum é uma disfunção do crescimento do acetábulo, né, da face do acetábulo. Essas anormalidades vão desde uma simples estabilidade do quadril com frouxidão capsular até uma luxação completa da cabeça femoral. Existem alguns casos onde a criança tem uma estabilidade do quadril decorrente dessa frouxidão. Então, o médico vai lá, ajeita a cápsula, amarra, corta um pedaço que está sobrando, pronto, resolveu o problema, né? Mas aí o que acontece? As estruturas ósseas, elas estão íntegras, certo? Então é uma questão de partes moles, tá? Aí uma cirurgia rápida resolve, né? A criança vai para fisioterapia, vida que segue, tá? Quando a gente está falando assim de displasia acetabular, a gente já está falando de alterações ósseas, né? E a gente já vai ver por quê, né? Então ele fala, né? A displasia acetabular tem como característica o acetábulo imaturo, né? Com a cavidade rasa, podendo estar associado não à subluxação até a luxação da cabeça do fêmur, né? Essa subluxação que acontece, a cabeça está deslocada parcialmente do acetábulo, tá? Então ela sai um pedaço, tá? E outro pedaço ela continua em contato, né? E na luxação, a gente já conhece, né? A cabeça está totalmente separada do acetábulo e as duas, né? Em ambas, né? Deve acontecer a displasia do acetábulo, né? Então, se a gente for pensar em clínica, né, a primeira coisa que vem é a diferença no comprimento dos membros, né? Segundo, marcha deficiente. Terceira, dor, né? E uma série de outras características clínicas que acabam acontecendo, né? Principalmente na luxação. E sobre o quadril instável, né, a articulação encontra-se reduzida, né? Porém frouxa e instável, ou seja, as superfícies ósseas estão em contato correto, né? Mas não tem muita coisa segurando eles lá dentro, né? Que é decorrente dessa frouxidão ligamentar e capsular, podendo ou não haver displasia do acetábulo, tá? Então, nas condições de desenvolvimento da criança, quando a gente tiver, né, vocês tiverem um caso assim, a criança tem subluxação de quadril, ou tem luxação de quadril, pode olhar lá na fossa do acetábulo que provavelmente vai ter displasia, né? Tem como ver com raio-x, tá? Então tá aqui, ó. Eu tenho ali o acetábulo, né? E aqui nessa foto, a gente fez uma sequência de algumas fotos para vocês entenderem melhor, tá? Essa aqui foi a que eu achei melhor, a luxação, tá?
Então, aqui, ó, dá para ver que tem ali o acetábulo, né? E a cabeça do fêmur está solta, tá? Nesses casos, né, eu tenho também o quê? Eu tenho o esgarçamento, né, da cápsula e dos ligamentos, né? Porque era para estar bem colocada lá dentro, de repente eu consigo tirar essa cabeça do fêmur para fora, né? Então, que aquelas ligamentos que eram para estar fazendo a contenção não estão, então eles estão esgarçados, alguns podem estar lesionados, né? E uma série de outras consequências que pode acontecer, né? Esse fêmur está sujeito a fratura, né, na cabeça, está sujeito a um desgaste bem precoce, né, da cartilagem, tá? A, realizar, de repente, acabar travando, né, em alguns determinados movimentos, né, movimento com rotação externa, né, ou rotação interna, que depois só a liberação cirúrgica acontece, tá? E essa criança fica com esse déficit motor, né, tanto anatômico quanto motor, tá? Então, aqui eu já tenho a foto da subluxação e da luxação, né? Então, a subluxação vocês conseguem ver ali no meio, né? Primeiro, à esquerda, né, a cabeça bem colocada, podendo realizar todos os movimentos. Numa subluxação, ela já tem bloqueio de movimento, né? E na luxação, então, daí eu tenho limitação de movimento, né? Só a hora que eu tenho um encaixe completo de novo que eu vou conseguir liberar esses movimentos, tá? Então, da esquerda para a direita ali, a gente está vendo o quadril normal, né? Que tem toda a fossa recobre a cabeça do fêmur mais os labrum, né? O segundo, da esquerda para a direita ali, eu já tenho lesão no labrum, já tenho alterações, né, nessa cobertura da fossa do acetábulo, né? Mas ainda o fêmur tá colocado no lugar certo, né? Na terceira foto eu já tenho uma subluxação, e na quarta eu já tenho um quadril luxado, certo? Essa foto é bem interessante, assim, para acompanhar, né? Não é que seja um passo, assim, gradativo, tá, gente? Pode até ser, certo? A criança pode ter um quadril displásico sem ter luxação, ou subluxação, tá? Ou ela pode ter, traumaticamente, ou de congênito, né, uma questão de luxação, né, sem ter o quadril displásico, tá? Já é uma condição bem mais rara. Então, é muito mais comum você ter quadril subluxado ou luxado com um quadril displásico, certo? Então, em termos assim de ortopedia, tá? Ortopedia clínica, né? A displasia, para a gente entender bem o que é a displasia, né? Ele acaba gerando um ângulo acetabular aumentado, favorecendo o quadril instável até luxado, tá? O que é isso? É isso aqui, tá? Vamos ver ali, ó. Né? Eu já botei até setinha, certo? Então, vocês podem ver que de frente para o raio-x à esquerda, né? Eu tenho uma linha traçada média, né? E uma linha traçada com a borda acetabular, né? No caso desse quadril aqui à direita, né? Vocês veem que é um ângulo bem agudo, tá? Então, é o quê? É um acetábulo não displásico, certo? Com uma anatomia normal, onde a cabeça do fêmur está encaixadinha, certo? E vocês podem ver que é um ângulo bem agudo, um ângulo fechado, né? Em compensação, né, vendo de frente, à direita, no caso, seria o quadril esquerdo, né, o tamanho dessa angulação, né, ou seja, existe uma lesão óssea bem considerável ali no acetábulo, que torna ele o quê? Raso, né, ele não torna profundo, então ele não abrange toda a cabeça do fêmur, tá? Então fica muito mais fácil para essa cabeça do fêmur sair do quadril, certo? Isso é uma displasia acetabular, né? Esse índice acetabular é uma condição ortopédica, certo? Que a ortopedia pediátrica desenvolveu para poder medir, né? Fazer uma angulação e tornar isso científico, né? Essa questão da alteração morfológica, anatômica, né? Eu não acho interessante a gente ficar gravando índices tal, porque isso a gente não vai usar. Talvez a gente receba isso, né? No raio-x, ó, o índice acetabular tá mais alto, tá acima de tanto, né? Então, quanto maior esse ângulo, né? Maior é a displasia, tá? Simples assim, certo? Ninguém vai pedir para vocês calcularem isso em prova, até porque isso não é questão da fisioterapia, né? Isso é questão da ortopedia, tá?
E em quem é que acontece isso, gente? Né? Então, a incidência é o quê? Ela é bem variável, né? Apesar de ser uma das patologias do desenvolvimento mais comuns em crianças, né? Não só lá no Pequeno Príncipe, mas na minha vida profissional também tive a oportunidade de atender uma criança com uma luxação de quadril à esquerda, né? E ela, por mais que você reduzisse a luxação, ela já saía, né? Porque ela tinha displasia de quadril, tá? Na verdade, não fui eu que atendi, né? Eu era estagiário de uma clínica, né? E foi o meu supervisor que atendeu, mas eu estive junto durante o atendimento, né? Não atendi muito a criança, de repente os pais dela tiraram ela da clínica, não sei por quê, né? Até porque o tratamento estava indo bem, mas não sei, como eu fazia estágio alguns dias durante a semana, né? Eu não tive a oportunidade de acompanhar todo o tratamento da criança, né? Mas eu pude ver, né? E algumas coisas que a gente vai discutir ali para baixo, né? Como manobras e tudo mais, né? A gente vai ter que tentar testar na prática, porque na teoria é tudo lindo, né? E na prática é uma dificuldade tremenda da gente saber onde colocar a mão, né? Então, a incidência da luxação de quadril nos países desenvolvidos é 1,5, né, a 20 casos por 1.000 nascimentos, né? No Brasil é 2,31 por 1.000 nascimentos, né? Dá uma série de 17 a cada 1.000 nascidos vivos, né? É uma incidência considerável, né? As mulheres apresentam uma incidência maior, né? A literatura é bem controversa, né? Quanto a esses índices das disfunções, né, do quadril. A gente encontrei desde 4:1 até 8:1, né? Coincidentemente, as duas crianças que eu atendi até hoje, né, que foi essa que eu contei para vocês, e a do Hospital Pequeno Príncipe, eram homens, né? Então, há controvérsias, tá? Então, uma das etiologias, ou seja, dos fatores de risco, né, é o que é uma hiperfrouxidão ligamentar, né? A frouxidão da cápsula, a insuficiência ligamentar, né? A gente chama de insuficiência ligamentar, gente, quando ela não consegue, quando o ligamento não consegue fazer a função dele, tá? Então ele entra em insuficiência, tá? Pode ser hereditária, mecânica ou até hormonal, né? O aumento da quantidade de estrogênio no sangue acaba causando hiperfrouxidão ligamentar, né? O estrogênio na hora do parto ele é fundamental para a mulher ter uma um aumento, né, da elasticidade por causa da questão do parto, né? Então, isso daí acaba causando, por exemplo, nas meninas. Então, seria uma teoria do qual poderia indicar porque as mulheres teriam maior incidência em luxação de quadril, tá? Mas até agora não foi provado. A bilateralidade, né, ou seja, os dois quadris luxados é encontrado em 20% dos casos, né, ou seja, 80% dos casos ele é unilateral, né? O crescimento pós-natal sobre a influência da extensão do quadril com distensão das partes moles e alteração torsional dos componentes ósseos também é uma etiologia, né? A extensão só ocorre depois do nascimento. Isso é na hora de nascer, tá? Pode ser que a criança tenha ficado mal posicionada no útero, tá? Então ela faz o quê, né? A distensão dessas partes moles, né? E uma componente rotacional, principalmente com rotacional interno, né? A gente sabe que rotacional externo ele estabiliza o quadril, né? Então a criança mal posicionada, né? Com extensão e rotação interna, né? Depois na hora que puxa essa rotação interna acaba fazendo uma tração maior e acaba fazendo esse distensionamento, tá? É uma condição bem mais difícil de acontecer, tá, gente? Mas pode acontecer, tá? Então, alguns fatores, né, como essa apresentação pélvica, né, que é isso que eu acabei de falar, né, o primogênito, né, o primeiro a nascer, né, o útero pouco relaxado e a musculatura abdominal tensa, né, fazer uma compressão e manter uma posição ruim do feto lá dentro do útero, né, o oligodrâmina, né, que é a diminuição do líquido amniótico, né, que vai levar o feto a ser submetido à compressão do útero, né, isso é uma condição já ginecológica, né, que acaba afetando o feto, né, e o lado envolvido, né? Geralmente o lado envolvido é o esquerdo, né, o mais prevalente, né? Decorrente da posição fetal mais comum, né? Produzindo mais tempo aduzido, né? Então a adusão com uma rotação interna daquela já predispõe à luxação, tá? Gente, são todos fatores que são estudados, né? Mas ainda não tem uma prevalência grande, certo? De um ou outro,
tá? Muitos nascem já com a luxação sem saber o que aconteceu, porque durante o pré-natal, né, não foi possível identificar, ok? Então, a gente pode se acostumar mais a tratar já as consequências, que é o quadril luxado, subluxado, com displasia e tudo mais, né? Pós-operatório também, né? Do que tentar já consertar, né? Reduzir esse quadril e fazer e tratar com a fisioterapia. A gente geralmente vai pegar já o paciente trabalhado por outras especialidades, tá? Alguns fatores genéticos podem estar envolvidos também, mas que não foram comprovados, né? A predisposição genética, né, um fator etiológico importante, né? Poderia explicar a preponderância do sexo feminino, mas como eu falei para vocês, eu já tenho de 2 meninos, né? Não que eu seja o centro do universo, mas, né, há controvérsias, né? E fatores ambientais pós-natais, né? Transição súbita da posição uterina de flexo-adução para extensão, né? Se ele tiver uma rotação já indicada de quadril, a rotação interna, né? Isso pode predispor a déficit de desenvolvimento, né? Displasia do desenvolvimento do quadril, tá? Como tudo nessa vida, né, a gente coloca, mas acho que vocês já estão carecas de saber, né, que o diagnóstico precoce, né, é o mais indicado e o tratamento imediato, né, isso eu já não, acho que eu vou nem mais falar, porque vocês já estão ficando carecas de saber, né. No caso, né, da displasia do quadril até o 3º mês, né, então imediatamente se os pais já verem alguma alteração, né, no posicionamento, no comprimento de membros, né? Aquela primeira foto que eu coloquei para vocês ali, né, no segundo slide, ele está bem evidente ali, né, a diferença de tamanho ali dos membros, né? Então já é uma pista para os pais porque tem alguma coisa que tem que ser investigada, né? Considere essa história familiar, fatores de risco, os antecedentes, o exame físico e o exame complementar, né? Exames como raio-x, ultrassom e a tomografia são bastante utilizados, né? Por causa das epífises de crescimento e tudo mais, o raio-x você consegue enxergar melhor a partir dos 4 meses, né? Então, por incrível que pareça, o exame mais solicitado pelos pediatras é o ultrassom, tá? Para determinar se tem as questões tanto da displasia quanto da luxação, subluxação do quadril, tá? A tomografia na literatura fala que possui uma imagem boa, que ajuda a enxergar os pormenores do diagnóstico de quadril. Vou falar bem honestamente para vocês, gente. A única tomografia até hoje que eu vi que evidencia bem as funções que a gente precisa para tratar, né, dentro da fisioterapia é a tomografia de cérebro, de crânio, tá? De outras partes, eu já vi tomografia de pulmão, já vi tomografia de abdômen e tal. Claro que delimita ali as partes moles, tudo, mas assim, em termos, talvez a de pulmão para saber onde é que fica a parte de fibrose, a parte da pneumonia, certo? Agora, na parte assim, ortopédica, né? A gente está falando de ortopedia pediátrica, né? Um ataque de quadril, eu nunca vi, né? E não tenho, assim, experiência boa com tomografia de articulações, né? Só que nem eu te falei para vocês, somente de tórax e de cérebro, tá? E também que nem eu falei para vocês, né? Muitas vezes as crianças já vêm com uma determinada idade, já com um trabalho feito, né? Pela ortopedia pediátrica e tudo mais, então esses exames já vêm prontos, já vêm indicados, né? E é melhor para nós, para a gente poder facilitar nosso trabalho, tá? Alguns sinais precoces, né? Os sinais de Ortolani e Barlow, que nós mesmos podemos fazer, foram esses exames que eu falei para vocês, que tem que saber onde pôr a mão, senão não dá certo, né? Alguns sinais que a gente pode estar atentos, né? Não só como fisioterapeutas, mas também como pais, né? Ou como tios, ou o que quer que seja, né? Sinal das pregas cutâneas, né? 30% das crianças têm pregas normais e 50%, né, não tem, ou seja, as pregas estão assimétricas, né? Tá? Se você for comparar direita e esquerda, né? O sinal de Hart, que seria a abdução limitada, né? Você flete o quadril a 90 graus sobre o tronco, o joelho tem flexão total, né? O sinal, né, do encurtamento do membro, né? Não vou ficar falando o nome desses caras aí.
tá? A hipotonia do membro afetado, tá? Ou a hipotrofia também, né? Depois de um determinado tempo, né? O trocânter maior fica saliente, certo? Por causa da luxação, tá? O períneo fica alargado. Se a criança tem luxação e já anda, a gente vai identificar aquele sinal de Trendelenburg, né? Que é o fundo tá raso, né? E uma hiperlordose lombar compensatória, tá? Que a gente vai ver ali mais para frente durante os desenhos, né? Durante o exame físico, observar essas assimetrias de comprimento de pregas, né? Os encurtamentos musculares e a hipotonia, né? Em comparação aos membros, tá? Na abdução do membro suspeito, né? Com excesso de rotação externa, né? Esse excesso de rotação externa, né? Seria porque a articulação está desencaixada, né? Mas ele vai tá numa atitude de rotação interna, tá? A proeminência do trocânter maior, as assimetrias nas pregas glúteas e inguinais, né? E os testes fidedignos que são, né? Ó, essa é uma foto, uma imagem que a gente pode ver certinho quais são, né? Como é que a gente identifica a simetria dos membros, tá? Ó, você faz a flexão dos joelhos, certo? E analisa pela vista dos pés, tá? O quadril luxado vai estar menor, certo? Porque ele vai estar mais elevado. Tá? Então, nessas fotos aqui, né, comparativamente, né, essa do trocânter, dá para ver ali onde está aquela cicatriz, certo? Ali que está, ali na perna esquerda, né, onde está a cicatrizinha, assim, mas essa foto não ficou muito boa para ver, né? A gente pode reparar ali que comparativamente, né, o membro direito com o esquerdo está mais fininho, né, um pouco mais fino, tá? Se a gente for ver a comparação dos membros, né, o teste de Nella-Tungaliase, tá? E uma hiperlordose lombar compensatória, certo? Por causa do quê? Por causa dessa diferença do quadril, tá? O teste de Ortolani, gente, ele é um teste sui generis, assim, para o quadril, né? Tem uma manobra que você fazendo, você vai fazer a redução do quadril luxado, né? Então a criança está em barriga para cima, supino, né? Uma das mãos está estabilizando a pelve, né? Que seria, por exemplo, se a criança está com o quadril esquerdo luxado, você vai fazer o movimento com a tua mão direita porque você está de frente com a criança. Então, com a mão esquerda você vai estabilizar a pelve, né? E a outra vai segurar o quadril a ser testado, né? Então, o teu polegar vai estar no joelho da criança, né? E os outros dedos no trocânter maior. Então, você vai realizar essa flexão no joelho, né? Com a abdução do quadril, tá? Fazendo a flexão do quadril, flexão do joelho, né? E promovendo a abdução, né? A cabeça do fêmur vai entrar. Você pode ainda fazer o movimento de rotação externa, né? No movimento da entrada da cabeça, você ouve na verdade, você sente, né? É difícil ouvir, mas você sente um estalo, tá? Então, é aquela hora assim que entra no lugar, né? E você solta, a cabeça sai do lugar, tá? Então, digamos assim, se você consegue reduzir essa luxação, tá, do quadril, seguindo as recomendações, né, da manobra de Ortolani, você tem um Ortolani positivo, tá? Tá aqui, né? Então, você tem o quadril luxado, né, ali no caso o quadril direito, né? A cabecinha tá fora. A hora que você faz a flexão, a abdução e depois recoloca de novo e faz um cleque, né, na entrada, tá? E tem o teste de Barlow também, né? Que é justamente para o contrário, para provocar a luxação, né? Se você tem dúvida, né, do como é que ele está indo, se ele está subluxado, tudo mais, né? Você vai manobrar em 2 tempos, né? Então você vai colocar o polegar na face medial da coxa da criança, né? Fazer uma abdução de 45 graus. Enquanto a outra mão estabiliza o quadril, né? Nossa, saiu uma bacia ali, não sei de onde, né? A outra exerce impressão em sentido anteroposterior sobre o trocânter, né? Usando para qual o terceiro dedo. Se a cabeça luxa, vem a sensação de redução, né? Se ela está luxada, né? E no segundo tempo, você aplica a pressão polegar na caixa da coxa, né? Se houver estabilidade, assim, a articulação não estiver firme, né? A sensação de luxação da cabeça para fora, né? É o Barlow positivo, tá? Então, mas praticamente assim, você reduz e luxa de novo, tá? Você tem alguma dúvida? Então tá ali, reduzido, você vai lá, né? Roda,
luxa e depois põe de volta no lugar. Tá? Explicando assim parece muito difícil, gente, mas na prática, né, a gente consegue fazer bem feitinho, né? Tá? Falando de tratamento, né, das crianças com displasia do desenvolvimento do quadril, né, eles vão envolver alguns métodos e técnicas conforme a idade da criança, mas o objetivo sempre vai ser o quê? Devolver as condições biomecânicas do quadril normais, fazer essa criança andar, ter uma vida normal, recuperar alguns atrasos do desenvolvimento motor, né, e articulação estável, tá? Existe uma órtese, né, que é o cinto, né, o suspensório de Pavlik, que ele é bem utilizado, né, que dá um resultado muito bom, né, permite simultaneamente tanto a flexão e a abdução do quadril, né, estabilizando essa luxação, né. A criança é colocada nesse cinto, é avaliada semanalmente pelo médico, né, ela fica de 6 a 8 semanas, e com isso ela já começa o tratamento, né, para tratar a força, tudo que a gente vai ver aqui agora na sequência, né? E o médico fica controlando, né, para ver se não acontece algumas sequelas, né, como a necrose vascular da cabeça, lesões de cartilagem, etc. Tá? Então é um cinto, um suspensório, né, hoje em dia é suspensório, estabiliza bem a articulação e auxilia bem no tratamento, tá? Ela tá aqui, ó. Então ele passa anterior e posterior na criança, né? Então ele estabiliza bem a articulação e a criança ela não faz o movimento, né, de luxação, então ela mantém a luxação reduzida, né, ou a subluxação, o que quer que seja, tá? O suspensório também pode ser usado no pós-operatório, né, para manter a criança estável, certo? É muito utilizado no pós-operatório de quadril. A partir dos 3 meses até o início da marcha, né, o tratamento mais indicado é a redução incruenta, né, e a imobilização com gesso, tá? Ou o cinto, né? Se não surtir efeito, aí a gente parte para a cirurgia, tá? Não precisa dizer o quanto que a fisioterapia é fundamental, né? Principalmente se for feita uma cirurgia ou uma imobilização, ou uma cirurgia, né? O que a gente deve avaliar na criança, né? As amplitudes, né? Como é que estão, né? A força muscular de quadril e joelho, os testes da amplitude articular, né? Como é que está o alongamento muscular, né? E se essa criança já anda ou já fica em pé, né? Como é que está a parte em pé dela, tá? Lógico, né? Se for um bebezinho, né? Tem que fazer feitos os testes do desenvolvimento motor, tá? Os nossos objetivos de tratamento, então, ganhar ADM, né? Ganhar força muscular, a estabilidade articular, né? A propriocepção, né? Ou já iniciar o desenvolvimento dessa propriocepção, e se tiverem em idade de marcha, o treino de marcha, né? Reeducação de marcha, então, ele vai precisar, né? Se o indivíduo tiver uma hiperlordose lombar dolorosa, tratar essa lombalgia, né? Como ela não acompanha sempre, né? É muito mais comum a luxação em crianças menores, né? Então, aquela questão de encontrar o sinal de Trendelenburg e uma hiperlordose lombar, elas não são tão presentes, né? Mas são sequelas que a gente tem que tratar caso a criança tenha, tá? E o que a gente pode fazer em termos de fisioterapia, né? Trabalhar alongamento muscular do ilho-psoas, dos adutores, dos rotadores mediais, né? E da parte posterior do quadril. Fortalecer os extensores de quadril, dos extensores de joelho, músculos antigravitacionais, né? Ou seja, do quadril para baixo, relacionados com a marcha. Deve ser realizado logo após a retirada da imobilização ou no pós-operatório, respeitando as etapas de cicatrização, né? Aquela coisa, gente, criança, ela tem uma cicatrização um pouco diferente da nossa, né? Então, se vocês têm dúvida, pega o telefone e liga para o médico. Ó, posso fazer tal coisa? Posso já entrar com um movimento assim, assado, tal? Tem que esperar tanto tempo cicatrização, né? Essas informações, às vezes, vêm por escrito com a gente, às vezes não vêm, tá? Se você tem dúvida, antes de fazer alguma coisa que possa piorar o quadro, né, passa a mão no telefone e liga para o médico, tá? Não tem problema nenhum, certo? Até eles vão se sentir, tem muitos médicos que querem que o terapeuta ligue, né, para justamente orientar, ó, eu fiz tal manobra, eu fiz assim, assim, assado, então esses pontos, né, vão absorver e tal, então você já pode ir no brasa
na fisioterapia, né? Quem que entrou aí? Tem alguém para entrar? Não? Então tá. Uhum. E, em geral, as atividades, né, que têm por objetivo trabalhar a extensão do quadril, né? A extensão o alongamento dos abdominais, fortalecimento também, né? E movimentos da pelve, né, do quadril sobre o fêmur, também facilita o ganho de ADM no quadril, né? Vão gerar o que? A ação correta das forças musculares sobre a articulação e proporcionar à criança recuperar as funções motoras, né? O treino de marcha deve ser iniciado assim que a criança ficar em pé, mesmo que necessite de muletas ou outro meio de auxiliar da locomoção. Se a criança sair, né, ou gessada, ou sair de cirurgia em cadeira de rodas, não tem problema, tá? Respeita-se as fases de cicatrização e já inicia o trabalho, barra paralela, escada rampa, o que quer que seja que vocês tenham à disposição de vocês, né? Tá? Ou a criatividade de vocês, porque nós somos mais criativos que os fisioterapeutas dos outros. Tá? Não precisa dizer, né, que a fisioaquática é um método assim porque você vai ter todas essas funções dentro da água, né? Então você vai poder trabalhar alongamento, fortalecimento, ganho de ADM, né? Respeitar a cicatrização, tá? Tudo dentro da água, né? Então, após o período de restrição à mobilidade, né, as crianças, elas têm medo de se locomover, elas têm perda proprioceptiva, e dentro da água esse medo, ele recupera muito mais rápido, né, esse medo se vai, né, e a confiança se recupera muito mais rápido, né. Além disso, o menor peso do membro facilita no treinamento de força e de marcha. Certo, gente? Entenderam tudo? Posso cobrar na prova? Pode, prof. Pode. Confiança, hein, Olivia? Pedi para Quê? vocês me descreverem. Só manda os slides junto. É. Eu vou pedir para vocês descreverem a manobra do Ortolani na prova. Quero ver, hein? Então tá. Bom, vocês têm aula agora às 10 horas, né, gente? Então eu fiz um pouquinho mais breve, apesar que a aula era tranquila mesmo. A questão da displasia de quadril é bem assim mesmo, gente. Quando você fala de displasia de quadril, assim, dá até o batimento cardíaco até aumenta. Falei, meu Deus, o que é isso? Vocês viram que o leão não é tão feio assim, né? O bicho não é tão feio, né? É uma alteração que pode ser tratável, né? A única coisa que a gente tem que cuidar, principalmente quando são bebês, né? Quando são mais jovenzinhos, assim, quando são menorzinhos, né? Quando são maiores, a fisioterapia evolui bem, né? Trabalha-se bem, a parte muscular dá um suporte bom no quadril, né? E principalmente se a criança não teve perda motora, né? Perda do desenvolvimento motor, daí sim fica bem mais fácil para nós. Tá? É um quadro bem tranquilinho de atender, tá bom? Deixa eu só desligar aqui a gravação. Então a aula até agora não saiu ainda, tá? Por hoje é só.